Olá pessoal, sou Selma Drummond, professora do campus São João Evangelista. Vamos trabalhar português instrumental no curso Artesanato, então sejam muito bem-vindos. Então vamos à distribuição de assuntos durante a semana do nosso estudo. Teremos nós videoaula, o quiz, material de apoio que será através de apostila e o material complementar para que vocês possam fortalecer os estudos. A ementa se fará da seguinte forma: teremos estudo de tipos e gêneros textuais, caracterização do tópico frasal, estudo do parágrafo, interpretação de textos, produção de textos narrativos, descritivos e dissertativos, caracterização de língua falada e também da língua escrita. Estudo de coerência e coesão textual, estudo da redação técnica, estudos gramaticais com a concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, emprego da crase, acentuação gráfica e ortografia. Pois bem, comecemos então. Produção textual. Escrever bem e saber expressar ideias de forma clara e convincente. Para que isso aconteça, então, seguem algumas dicas para que possamos escrever bem. Planeje o que vai escrever. Antes de redigir, faça um esboço listando e organizando suas ideias e argumentos. Ele ajudará a não se desviar da questão central. Torne a leitura fácil e agradável. Tenha o objetivo de fazer com que o leitor se interesse após cada frase em ler a seguinte. Use uma linguagem simples, prefira as palavras conhecidas. Quando estabelecemos essa conexão em produzir um texto com palavras conhecidas, isso vai fazer com que o nosso leitor entenda o que eu quero, o que eu quis dizer para ele através da escrita. Então, para isso, nós temos que usar sentenças curtas e boa pontuação. Não se contente com o primeiro rascunho. Então, quando vamos escrever um texto, nós temos que estabelecer o seguinte: eu vou escrever sobre o quê? Para quem eu vou escrever? Se eu não sei totalmente o assunto, o tema sobre o qual eu vou escrever, no primeiro momento você tem que buscar uma literatura adequada para que você possa se inteirar do assunto, para que ele possa ser abordado de forma clara, de forma entendível. Para isso, a partir do momento que você produzir o primeiro rascunho, você vai ler, reler, acrescentar ou retirar termos para que o seu texto se faça de forma clara e objetiva. Então vamos chegar à seguinte parte. Vamos saber o que é o texto. O texto, então, é um conjunto de palavras, frases, parágrafos encadeados que permitem interpretação e transmitem uma mensagem qualquer. É qualquer obra escrita em versão original e que constitui um livro ou um documento escrito. Um texto é uma unidade linguística de extensão superior à frase. Então percebam bem este pequeno texto sobre a raposa e a parreira. Uma raposa faminta entrou no terreiro onde havia uma parreira cheia de uvas maduras, cujos cachos se penduravam muito alto em cima de sua cabeça. A raposa não podia resistir à tentação de chupar aquelas uvas, mas por mais que pulasse, não conseguia abocanhá-las. Cansada de pular, olhou mais uma vez os apetitosos cachos e disse: estão verdes. É fácil desdenhar daquilo que não se alcança. Então temos um texto simples, carregado de palavras simplórias e perfeitamente entendível. Por quê? Porque o vocabulário utilizado pelo escritor é condizente com o nível de seu leitor, ou seja, prezem sempre por vocábulos, por palavras de fácil entendimento, palavras que se encaixam dentro da língua culta, porém de fácil entendimento. Vamos então agora trabalharmos o parágrafo. O parágrafo, então, é organizado em torno de uma ideia núcleo, que é desenvolvida por ideias secundárias.
parágrafo pode ser formado por uma ou mais frases, sendo o seu tamanho variável. Embora existam diferentes formas de organização de parágrafos, os textos dissertativos argumentativos e alguns gêneros jornalísticos apresentam uma estrutura padrão e nós temos que segui-la. Então, essa estrutura consta da seguinte forma. Ela se faz em 3 partes. A primeira é a ideia núcleo, que é a ideia principal. As ideias secundárias são aquelas que vão se acoplando à ideia núcleo para fazer o desenvolvimento do meu texto. E por último, chegaremos ao desfecho ou à conclusão, que vai ser a reafirmação da ideia básica. Então, a partir deste momento, vamos conhecer a estrutura padrão, observando assim sua organização interna. Por exemplo, uma forte chuva caiu ontem à noite. Uma forte chuva caiu ontem à noite. Foi só chegar em casa e o temporal desabou. Corremos freneticamente para recolher as roupas do varal, colocar baldes nas vigas para armazenamento de água e fechar as janelas. Os trovões e relâmpagos assustavam as crianças que se esconderam debaixo da cama. Foram 20 minutos de forte chuva. Meu pai, que só pensava na plantação de milho, ria satisfeito. A água abundante molhando a terra foi um grande espetáculo da natureza. Pois bem, então vejamos. A ideia núcleo, qual foi a estabelecida? Uma forte chuva caiu ontem à noite. Esta foi a ideia principal do meu texto. As ideias secundárias que fomos acoplando a essa ideia núcleo, que desenvolve a ideia núcleo, foi só chegar em casa e o temporal desabou. Corremos freneticamente para recolher as roupas do varal, colocar baldes nas vigas para armazenamento de água e fechar as janelas. Os trovões e relâmpagos assustavam as crianças que se esconderam debaixo da cama. Foram 20 minutos de forte chuva. Meu pai, que só pensava na plantação de milho, ria satisfeito. E por último, chegaremos à conclusão ou ao desfecho do texto, que vai ser reafirmar a ideia básica. A água abundante molhando a terra foi um grande espetáculo da natureza. Mais um exemplo de parágrafo e suas divisões. Muitos entendem que é um grave erro a liberação da maconha. Provocará de imediato violenta elevação do consumo. O Estado perderá o precário controle que ainda exerce sobre as drogas psicotrópicas. Nossas instituições de recuperação de viciados não terão estrutura suficiente para atender a demanda. Enfim, viveremos o caos. Ideia núcleo desse texto. Muitos entendem que é um grave erro a liberação da maconha. As ideias secundárias são aquelas que desenvolvem a ideia núcleo. Provocará de imediato violência e elevação do consumo. O Estado perderá o precário controle que ainda exerce sobre as drogas psicotrópicas e nossas instituições de recuperação de viciados não terão estrutura suficiente para atender à demanda. E por fim, chegaremos ao desfecho, que é o que reafirma a ideia básica. Enfim, veremos o caos. Pois muitíssimo bem, vamos ao tópico frasal. O tópico frasal é a ideia central do parágrafo, é enunciada através do período denominado tópico frasal, também conhecido como frase síntese, período tópico ou também ideia núcleo. Esse período orienta ou governa o resto do parágrafo. Dele nascem outros períodos secundários ou periféricos. Ele vai ser o roteiro do escritor na construção do seu parágrafo. Peguemos então um outro exemplo. Fazer dieta para perda de peso não é algo simples. Substituir um hábito de anos ou décadas repetindo. Outro exemplo. Fazer dieta para perda de peso não é algo simples. Substituir um hábito de anos ou décadas pode trazer sofrimento e até depressão. Abdicar de um prazer é outra questão complexa, pois viver bem, para muitos, é ter prazer momentâneo, mesmo que traga sérios prejuízos futuros.
Mas para quem quer ter uma boa saúde e envelhecer com qualidade de vida, perder peso e fazer atividade física são atividades ou atitudes essenciais. Coerência e coesão também deverão estar presentes na constância de produção textual. Coerência e coesão textuais são dois conceitos importantes para uma melhor compreensão do texto e para a melhor escrita de trabalhos de redação de qualquer área. Coerência. Então, cadê a coerência? Incoerência política. A sexta maior economia paga o terceiro pior salário do mundo para seus professores. Então, vejamos. A coerência é a relação lógica entre as ideias, fazendo com que umas complementem as outras, não se contradigam e formem um todo significativo que é o texto. Um texto pode estar perfeitamente coeso, porém incoerente. Então vejamos os exemplos abaixo. As ruas estão molhadas porque não choveu. No verão passado, quando estivemos na capital do Ceará, Fortaleza, não pudemos aproveitar a praia, pois o frio era tanto que chegou a nevar. Estão derrubando muitas árvores e por isso a floresta consegue sobreviver. Então, a coesão trata da conexão harmoniosa entre as partes do texto, do parágrafo e da frase. Ela permite a ligação entre as palavras e frases, fazendo com que um dê continuidade ao outro. Agora, como que esses mecanismos de coesão são estabelecidos dentro de um texto? Então, vejamos. Mecanismos de coesão são os meios pelos quais ocorre a coesão em um texto. Os principais aqui se encontram. Primeiro, coesão por substituição. Consiste na colocação de um item em lugar de outro, ou até mesmo de uma oração inteira. Por exemplo, o Papa ajoelhou-se, as pessoas também. O Papa é a favor do celibato, mas eu não penso assim. O Papa ajoelhou-se, todos fizeram o mesmo. Neste exemplo, temos aí uma típica colocação de coesão por substituição. Coesão por elipse ocorre quando o elemento do texto é omitido em algum dos contextos em que deveria ocorrer. Esta coesão por elipse, ela ocorre quando nós podemos perceber a não repetição de termos que já foram falados anteriormente. Então vejamos, Pedro vai comprar o carro? Vai. Houve a omissão dos termos Pedro, sujeito, e comprar o carro, que é um predicado verbal. Todavia, essa não prejudicou nem a correção gramatical e nem a clareza do texto. Exemplo clássico, então, de coesão por elipse. Neste momento, da coesão por elipse, nós temos que nos ater ao seguinte: cuidado ao redigir os textos. Nem sempre é possível utilizarmos uma sequência numerosa de elipses na construção do texto, pois temos que nos ater ao seguinte: se você a utilizar de forma desenfreada, você pode prejudicar a clareza do seu texto. Terceira, coesão por conjunção. Estabelece relações significativas entre os elementos ou orações do texto através do uso de marcadores formais. As conjunções ou conectivos, podemos chamá-las assim também. Essas podem exprimir valor semântico, que podem ser de adição, adversidade, causa e tempo. São as orações coordenadas sindéticas, né? Quando estudamos o período composto por coordenação. Então vejamos, perdeu as forças e caiu. E é uma conjunção ou um conectivo que, unindo as duas orações, estabeleceu a ideia de adição. Perdeu as forças, mas permaneceu firme. Perdendo as forças, alguém não poderia mais continuar firme. Perdeu as forças porque não se alimentou bastante ou não se alimentou.
é a causa de alguém ter perdido as forças. Perdeu as forças quando soube a verdade. Quando estabelece a relação de tempo. Coesão lessical, obtida pela seleção vocabular. Então, o mecanismo é garantido por 2 tipos de procedimentos que vamos estendê-los agora. O primeiro, reiteração. Ocorre por repetição do mesmo item lessical ou através de hiperônimos, sinônimos ou nomes genéricos. Assim, vamos ter, por exemplo, uma menina desapareceu. Posso pegar o termo uma menina e substituí-lo por a garota estava envolvida com drogas. Colocação ou contiguidade consiste no uso de termos pertencentes ao mesmo campo semântico. Da seguinte forma: houve um grande evento nas areias de Copacabana no último dia 2. O motivo da festa foi este: o Rio sediará as Olimpíadas de 2016. Vejamos agora a falta de coesão em alguns textos. Vejamos este então. Por favor, não abrir os alho embalado. Estudei muito, apesar disso fui aprovado, sem coerência, sem lógica nenhuma. Estudei muito, assim fui aprovado. Com coerência, com clareza, com precisão a construção. Nós temos então uma sentença construída com lógica, com coesão, uso correto do conectivo ou da conjunção. São termos equivalentes. Eduardo é um bom rapaz e muito aplicado nos estudos. Além disso, não bebe, não fuma, não faz coisa nenhuma prejudicial à saúde. Esta frase, ela está corretamente redigida, ela se encontra coerente e coesa. Que palavras então dão coesão ao texto? José saiu, voltará às 12 horas. Comprei um anel, ou ninguém falava o assunto. Soubesse do fato, não abriu a boca. Não dói, por que ele chora? Então, ao lermos essas sentenças, nós já vamos rapidamente nos posicionando de acordo com os elementos que nós temos que estabelecer as ideias. Pois muitíssimo bem. Aqui segue o material complementar, os links, blogs e sites para vocês como forma de estudo, como forma de complementação dos estudos de vocês. Ficaremos por aqui neste módulo e até o módulo seguinte.